mostrar para vocês uma estratégia para evitar a suplantação, de e-mail, tá. Então, no decorrer dessa apresentação, nós vamos mostrar um pouco a respeito da Vale Mail, que é uma empresa parceira nossa aqui no Brasil, onde nós somos representantes exclusivos da Vale Mail no Brasil, e podem verificar durante a apresentação. Tiverem alguma dúvida, nós vamos ter um momento para retirar essas dúvidas, e logo em seguida a gente vai também mostrar um pouco da plataforma e demonstrar algumas funcionalidades, tá, da plataforma. Vamos dar início aqui à apresentação. Começamos com essa pergunta: como manter seu domínio seguro para evitar ser vítima de phishing em sua organização? Então, é uma pergunta que diversas organizações e empresas têm. Existe essa dificuldade, tá, de conseguir controlar os e-mails entrantes e não correr o risco de sofrer um phishing, tá? Então, nós vamos demonstrar durante essa apresentação, de uma maneira objetiva, como conseguimos aí manter seguro o ambiente com relação a e-mail. Aqui alguns dados, tá? Essa informação, você sabia que mais de 90% dos ataques cibernéticos começam com phishing, né? Se nós fizermos uma pesquisa rápida, no próprio Google, tá? Conseguimos ver a tendência desse tipo de ataque, tá? E cada vez aumentando mais esse tipo de ataque, e a gente observa que cada vez mais os ataques têm entrado, tá, através do e-mail. Então o e-mail se torna aí uma porta de entrada de ataque na organização. Às vezes consegue-se o acesso ao e-mail do usuário ou ao próprio domínio, a própria marca, tá? E continuamos aí com mais uma pergunta: como você pode garantir que seu domínio não seja comprometido por alguém tentando sequestrar sua marca e criar ataques cibernéticos, tá? Cada vez mais comum, tá, a utilização da marca, de um domínio para utilização ali de ataques. Recentemente, aí no fim do ano passado, eu acompanhei uma empresa onde suplantaram aquele e-mail, conseguiram acesso ao e-mail daquela organização, e eles pegaram ali e conseguiram emitir boletos, tá, para fornecedores para pagamento. Então, acontece, é algo que tem sido rotineiro, a gente tem acompanhado mais, cada vez mais, esse tipo de ataque, com acesso ao e-mail da organização. Aqui alguns tipos de ataque, tá, que a empresa pode sofrer, alguns tipos de ataque relacionados a e-mail, tá. O primeiro aqui, o BEC, Business Email Compromise. Nesse tipo de fraude aí, o hack, ele rouba a identidade, tá, e se faz passar por um executivo da empresa para ganhar dinheiro, roubar informações confidenciais, tá. É até um tipo de ataque que eu falei anteriormente, já mencionei no início, e esse ataque tem ocorrido bastante com contas estratégicas da empresa, tá. Então são gerentes, às vezes alguém da parte financeira da empresa, então tem um e-mail ali comprometido, e o hack, ele atua de uma maneira a conseguir ali informações confidenciais e também fornecer aí alguma fatura falsa, fraude, se passando por alguém da organização. Outro tipo de ataque, que é bem conhecido, é EAC, tá? E-mail Account Compromise. Nesse tipo de fraude aí, o hack obtém um acesso total ao e-mail da vítima, tá? Então, roubando completamente sua identidade. Então, ele vai passar a receber os e-mails, ele vai conseguir ter acesso à caixa de entrada, aos e-mails que existem ali na caixa daquele usuário, e vai conseguir utilizar ali o e-mail se passando pelo usuário, tá? Outro tipo de ataque bastante conhecido, o spoofing, tá? Nesse tipo de fraude aí, o hack falsifica o site, a marca, tá? O e-mail ou a identidade de alguém ou da sua empresa, tá? O domínio ali da sua empresa, e utiliza para enganar ali seus clientes, fornecedores e às vezes os próprios funcionários, tá? Acontece bastante.
Esses 3 tipos de ataque hoje são os mais recorrentes no que diz respeito a ataques de e-mail, tá, pessoal. Então, devemos as organizações devem estar preocupadas com relação a isso, as empresas, tá, porque acontece bastante e cada vez tem aumentado mais essa quantidade. Aqui algumas estatísticas, tá? Conforme eu mencionei, se nós fizermos uma pesquisa comum aí, a gente consegue ver aí o aumento, tá? No Brasil não é diferente. No Brasil aí registrando um aumento aí de 80% nas tentativas de phishing, tá? Isso aí é uma notícia aí do meio do ano passado, mas tem alguns outros relatórios, algumas notícias relacionadas a esse tema que, são difundidas aí na internet e também no meio da parte de cyber. Então, olhamos os gráficos aí, a evolução, tá. Então tem acontecido bastante, é algo que, aí um exemplo de um e-mail também, tá, a gente observa que acontece muito phishing através de utilização de e-mails do mercado financeiro, tá, de instituições financeiras, de bancos, acontece bastante também de e-commerce, às vezes você tem algum cadastro em alguma empresa de e-commerce ali, e utiliza-se ali o atacante esse cadastro para que você receba um e-mail, ele se passando por aquela empresa, tá? Acontece bastante. E não tem jeito, quando você recebe esse tipo de e-mail, a marca da empresa, ela fica comprometida, né, então existe uma 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 questão negativa com relação à marca da empresa. Aqui mais alguns exemplos, tá, de e-mails aí comprometidos. Se a gente observar, nos nossos próprios e-mails aí pessoais, tá, acontece muito, né, dependendo da plataforma que você utiliza, algumas recebem mais, outras menos, mas acontece bastante, né. E eu tenho observado também uma nota interessante, que cada vez esses ataques eles têm, sido modificados e têm ficado cada vez mais reais, tá. Então, até para nós que às vezes temos conhecimento da área de cyber, a gente consegue verificar ali o cabeçalho do e-mail, abrir o cabeçalho, analisar ali a mensagem, a gente ainda fica na dúvida em alguns e-mails, de tão real que eles têm feito aí, essas falsificações, tá. Então, é interessante e você observa que para uma pessoa que não tem tanto conhecimento da área de tecnologia e de cibersegurança, às vezes ali alguém de outra área da organização, da empresa, que atua de uma maneira diferente, ela acaba clicando, tá. Ela acaba abrindo aquele anexo, ela clica naquele link e através daquela ação ali, o atacante tem acesso ao ambiente, tá. Então, às vezes, se instala ali um malware naquela máquina, da onde está sendo, aonde o usuário está. Às vezes consegue-se ali, através de um link, fazer uma instalação indevida ou ainda direcionar o usuário para um outro ambiente para conseguir informações, tá, sejam elas informações da empresa ou informações pessoais. Então, tem acontecido bastante, cada vez, mais modernos os ataques, tá. Então, mostrando aí a necessidade realmente de ter uma atuação por parte da empresa e também a implementação de tecnologias que apoiem, tá, para que não ocorra de chegar esse tipo de e-mail nas caixas dos usuários. Aqui mais algumas notícias, tá, ah, algumas contas aí do GitHub, tá, isso aí já em setembro de 2022, uma campanha de phishing falsa, tá, para roubar justamente, códigos de autenticação, a parte de usuários, então, acontece bastante, tá, pessoal, é algo que é bem difundido mesmo. Hoje existem, organizações aí criminosas aí que estão especializadas justamente nisso, tá. E falando um pouquinho dando início à apresentação da empresa Vale Mail, tá. A empresa Vale Mail, uma empresa aí que uma das primeiras soluções, tá, de demarque
totalmente automatizada aí no ano de 2015, tá. E hoje, com uma quantidade enorme de organizações, que utilizam a sua plataforma para a parte de proteção de e-mail e de demarque, tá. A quantidade de e-mails autenticados por semana também só aumenta, tá, esses números aí com certeza já estão maiores, tá, do que nessa apresentação. Podemos observar diversas empresas que utilizam essa plataforma, empresas conhecidas no mercado. Hoje a Vale Mail ela atua aí, no âmbito mundial mesmo, com várias empresas. Exemplo aí a própria Uber, a Symantec, que já foi adquirida, já mudou de nome, né? A Philips, a Schneider, tá? Utiliza a plataforma da Vale Mail. Então aí diversas empresas aí grandes no mercado de diversas áreas de atuação, seja ela financeira, varejo, e-commerce. Então, essa plataforma ela pode ser utilizada por qualquer tipo de organização que utilize e-mail, tá? Então, hoje todo mundo utiliza o e-mail, então é uma plataforma que pode ser facilmente utilizada. Hoje a Vale Mail tem parcerias também estratégicas com a Google, Microsoft, Splunk, Oracle, a Okta, IBM, tá. Então ela tem essa parceria de integração mesmo, tá. Então, ou seja, a plataforma hoje, a Vale Mail, ela é referência no que diz respeito à segurança de e-mail e proteção de demarque, tá. Então, essas outras empresas de tecnologia utilizam a Vale Mail ali como parceiros, tá. Hoje parceiros estratégicos justamente para apoiar aí no que diz respeito a e-mail, tá. Falando um pouquinho das soluções que são utilizadas pela Vale Mail, alguns protocolos, soluções que até a Vale Mail participou aí de todos os processos, tá, desde o início. Então, hoje a Vale Mail é detentora aí de grande parte da solução, desde o ano aí de 2012, tá. Então, alguns protocolos aqui, são siglas, protocolos que eu vou explicar cada um de uma maneira, simples e objetiva, que são utilizados hoje na plataforma de Vale Mail para a proteção dos e-mails, tá. Então, primeiro aí o SPF, tá? O SPF foi criado ali em 2003, é Send Policy Framework, tá? Então é um contrato aí de remetentes, então uma lista de contrato de remetentes que é utilizado na proteção de e-mail. O DKIM, tá? Domain Keys Identify Mail, então é autenticação aí por e-mail, com assinaturas com chaves criptográficas, tá? Então só o SPF não foi suficiente, criou-se o DKIM ali com a criptografia, assinatura, chave pública e privada, mas mesmo assim, se a chave fosse comprometida, tá? Teria-se acesso ali também. E veio o DMARC, tá? No ano de 2012, DMARC Domain Based Message Authentication, tá? Então o DMARC ele utiliza esses dois protocolos que eu falei anteriormente, o SPF e o DKIM, tá? Então ele vê a parte de reporte, conformidade, então ele faz a parte de autenticação, relatórios, conformidade das mensagens baseadas no domínio, tá? Então ela verifica o domínio, verifica ali esses protocolos e ela faz essa verificação dos e-mails entrantes na organização, tá? E mais recente, o BIM, tá? Brand Indicators for Message Identification. Então, é uma autenticação aí de logotipo, tá? Então, é uma solução que a Vale Mail colocou recente, creio no ano passado, tá? Para ser mais exato. Então, ela verifica o logotipo ali também e faz mais essa camada de segurança para os e-mails entrantes ali na organização, tá? Então, observem que a Vale Mail hoje, ela tem o conhecimento para proteger e tem uma plataforma que realmente protege ali os e-mails entrantes, tá, da organização. Aqui, falando um pouquinho sobre a LGPD, né, hoje as organizações têm que se comprometer com relação a isso, no que diz respeito a informações, a parte de e-mail, né, então a parte de responsabilidade, valores, os responsáveis, tá, então os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança e técnicas administrativas para proteger os dados pessoais, tá,
isso já está em lei e já se encontra em vigor, né, a partir de outubro de 2022. Então são controles que a organização deve implementar, tá. E a parte de e-mail não é diferente, você está tratando a parte de dados, informações, às vezes informações confidenciais, informações de clientes, fornecedores, então, além do que, a sua marca também, ela está sendo ali, divulgada através de um e-mail, né. Então, a importância de se ter ali proteção e segurança no que diz respeito a e-mail, né. Então aí só para ter uma nota com relação a isso, a Lei Geral de Proteção de Dados aí, foi implementada no Brasil. Eh, Mais uma pergunta, tá. Eh, Qual a dificuldade de suplantar uma marca, tá? Ah, Vamos supor que a organização ali não tem nenhum tipo de ferramenta ou não tem nenhum tipo de solução para que possa fazer a triagem, a verificação desses e-mails, tá. Qual a dificuldade, tá? Vou mostrar mais à frente um pouquinho. Ah, Aqui nós observamos, tá, o que acontece com o correio, um e-mail enviado, tá, a domínio sem o DMARC implementado. Então, vamos supor, ele não tem um DMARC implementado, ele não tem o SPF, o DKIM, não tem nenhum tipo de controle ali, tá. Então esses e-mails, tá, eles entram de uma maneira, todos os e-mails que entram, sejam eles de qualquer origem, tá, sejam eles Office 365, Gmail, a parte de SaaS também, o Salesforce, ou um e-mail comprometido de um atacante, ele vai entrar e ele vai chegar ali no inbox, na caixa de entrada do usuário, tá. Então ele vai passar de uma maneira muito tranquila, tá. Então, ou seja, não existe dificuldade, tá, de chegar. Então aí a triagem vai passar a ser pelo usuário. O usuário quem está recebendo ali aquele e-mail comprometido, e é muito arriscado, né, você, deixar chegar na caixa do usuário e-mails ali comprometidos, e vai chegar, tá, não tem jeito. Os e-mails eles são enviados, chegam-se e-mails aí todos os dias, se a gente observar, se não tiver um controle, a respeito dos e-mails que você está recebendo, fatalmente vai ocorrer algum incidente relacionado à segurança, tá. Então, é algo que é fácil de acontecer, de suplantar, de chegar um e-mail mal intencionado ali na caixa do usuário, tá. Hoje a Vale Mail, ela tem uma abordagem de Zero Trust, tá, para segurança de e-mail. O que seria Zero Trust? É verificar, de fim a fim ali, ah, todos os e-mails entrantes e verificar e fazer análise, tá, de uma maneira que os e-mails que cheguem ali, na caixa, no inbox do usuário, sejam de remetentes confiáveis, tá. Então ele vai verificar ali quem está enviando o e-mail, o que contém no e-mail, tá. Então o Vale Mail vai defender ali contra remetentes não confiáveis, aplica ali a identidade ali do domínio, tá. Remetentes que não são confiáveis, ele já bloqueia, já faz o bloqueio, tá. E os remetentes confiáveis, ele dá prosseguimento, tá, até chegar na caixa do usuário. Então, ele faz toda essa validação e essa verificação aí, da parte de e-mail, tá. Como que ele faz isso? Mais à frente aqui, mais detalhado um pouco, o que acontece, tá. Então, o que acontece com os correios enviados, tá, de domínios com o DMARC Enforcement, tá. DMARC Enforcement, hoje a Vale Mail tem um produto chamado Vale Mail Enforcement, tá, que é justamente utilizando essa tecnologia de DMARC Enforcement para verificação dos e-mails, tá. Então aqui as mesmas origens anteriormente já mostrado, tá. Então a Vale Mail faz o cheque inicial, autenticidade, né, verifica a autenticidade daquele e-mail. Logo em seguida ele verifica quem é o proprietário, o dono daquele DNS, do qual o e-mail está enviando, tá. Diante da informação do DNS, verifique-se ali o DMARC, tá. O DMARC, o DKIM e o SPF, tá, daquela mensagem.
Então verifica-se ali o responsável e dá um encaminhamento, tá. O encaminhamento, quando ele verifica que aquele e-mail é mal intencionado ou já está numa lista que a própria Vale Mail tem, de domínios mal intencionados, de IPs também de DNS mal intencionados, ele já é rejeitado ou quarentenado, tá. Então, não vai chegar ali na caixa de e-mail de inbox do usuário. Só vai passar ali, no check número 5, para o inbox do usuário aquilo que foi inspecionado, verificado e atendem todas as regras de segurança e de compliance aí da Vale Mail, tá, com relação a esses protocolos que eu já comentei com vocês. Então, é uma ferramenta hoje que funciona muito bem, tá, um custo-benefício muito bom. Hoje nós da RSEC, nós já temos expertise nessa ferramenta, tanto que nós somos parceiros exclusivos deles, já temos diversos contratos, tá, hoje com alguns clientes importantes, utilizando essa plataforma e os clientes estão bem satisfeitos, tá. Por causa desse cenário, tá, pessoal, que, ah não vai chegar um e-mail ali comprometido, dentro da caixa ali do usuário, tá. Isso é bem importante. Aqui, quais os benefícios, tá, de se utilizar o Vale Mail, tá. Então, 2 vertentes aqui, no que diz respeito à parte de administração e a parte de visibilidade, tá. Então a parte de administração, não há mais alterações no DNS público ali, o apontamento é feito ali para Vale Mail, toda a verificação dos e-mails passa pela plataforma da Vale Mail e até chegar à caixa do usuário. O tempo de replicação, de mudança é muito curto, tá. Ou seja, a implementação dessa ferramenta é uma implementação que vamos dizer que é tranquila de ser implementado e de ser gerenciado, tá. Não está sujeito ao limite de 10 pesquisas de SPF, o SPF tem essa particularidade de limitação de 10 pesquisas, tá. Hoje a Vale Mail, ela conta com essa pesquisa, sem limite, tá, para essa consulta aí de SPF. Outra questão que é muito importante também, a parte de gerenciamento centralizado das chaves, tá, de DKIM. Isso é muito importante, que essas chaves, não sejam comprometidas, né, então esse gerenciamento é centralizado, se torna muito mais fácil a administração. Para você adicionar e remover qualquer SPF, são alguns cliques aí de maneira muito fácil e transparente, ah, você conseguir, alterar, tá, ou até remover. Eh, o serviço tem a capacidade de assinar seus e-mails com DKIM para aplicar a melhor prática. Então, assim, a administração aí do Vale Mail é bem tranquila e eficaz, tá. E eu vou conseguir mostrar para vocês daqui a pouco um pouco aí da plataforma, alguns pontos ali importantes, e vocês vão ter essa visibilidade, assim, de uma maneira bem objetiva. A parte de visibilidade, tá? A visualização você vai conseguir visualizar de onde vêm os e-mails, com os domínios ali exatos, tá? Da organização de onde está enviando, a origem, do país, o IP da onde está vindo, o DNS, tá? Então os serviços que fazem ali o uso exato do domínio, tá? Então a gente não vai você não vai receber ali alguém se passando por outra organização, não vai acontecer isso. A taxa de sucesso de autenticação, tá, do serviço, você consegue visualizar ali a sua taxa ali de autenticação, se está ocorrendo de uma maneira correta, a porcentagem, você consegue gerar gráficos, relatórios, tá. IPs que não estão relacionados a nenhum serviço conhecido, você vai ter uma visibilidade muito maior, tá. Para o serviço que está falhando e na autenticação, o portal vai ajudar aí a dashboard de uma maneira muito fácil, você vai encontrar o motivo, tá, por que não está autenticando, o que está ocorrendo de falha ali. E você vai detectar também um novo serviço. O serviço está sendo usado ali pelo domínio ali para que você tome as devidas providências, tá. Então, aí são os benefícios aí de uma maneira bem objetiva, no que diz respeito à administração e visibilidade da ferramenta, tá. Então é algo bem interessante. Eh
Antes de o próximo slide aqui é a respeito da solução, onde eu vou fazer um pouco da demonstração da solução, mas antes de nós entrarmos na demonstração, eu queria deixar aberto aí se tem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre a ferramenta, algum questionamento que a gente possa responder, senão nós damos prosseguimento. Acho que o Rafael quer comentar. Rafael, estás em mudo. Acho que ele não consegue. Ah, Jesus, se puder liberar o Rafael para ele comentar. Listo. No, adelante, fue un error, no tengo pregunta. Ok. Alguém tem algum questionamento, alguma pergunta? Senão nós passamos para a parte de demonstração um pouco da... Tem uma pergunta aí, Jesus. Ya está, ya puede hablar la persona. Então, bom dia. Não veio com seu nome aí, se puder se identificar e fazer sua pergunta, fica à vontade. está mutado todavía, Jesus. Está mutado o dele, Jesus. Agora acho que tá. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Tá, legal. Aqui é Luiz Perillo. Eu queria fazer uma... Você comentou que a implementação é muito simples. Você consegue dar uma visão de tempo dessa implementação? Assim... Consigo sim, Luiz. É uma implementação que a gente consegue, a partir do momento que o cliente, no seu ambiente, faça o apontamento ali do DNS, pro DMARC da Vale Mail, a gente consegue implementar no mesmo dia, tá? Fazer a implementação, fazer o apontamento, tá? A partir do momento que o cliente faz o apontamento ali e a plataforma da Vale Mail consegue coletar ali as informações, tá? A gente já consegue implementar e já orientar o cliente ali no que diz respeito ao seu ambiente, e a partir, a gente pede alguns dias de coleta, tá? Até para popular ali a ferramenta, tá? Com os e-mails entrantes na organização, mas é algo que de uma maneira bem objetiva. Eu posso mostrar até para vocês aí algumas partes no momento da abordagem da plataforma. E mais uma coisinha, eu não sei se você vai, na frente você vai mostrar o modelo de precificação da ferramenta. Você vai mostrar? Posso falar, tá? Eu não deixei nenhum slide específico a respeito do sizing da ferramenta. A ferramenta hoje ela é feita por quantidade de domínios, tá? De marca, tá? Que você tem, e quantidade de caixas de e-mail, tá? Então ela utiliza dessas duas informações para gerar a precificação, tá? Tá, ok. Mas, assim, falando de preços e precificação, é uma ferramenta que traz um custo-benefício muito bom, tá? E não tem um preço tão elevado, assim, pelo custo e benefício que ela traz, tá? Ok, Diego. Muito obrigado. Nada. Mais alguém tem alguma dúvida? É só levantar a mão que a gente consegue desbloquear o microfone e apoiar. Diego, chegou aqui uma pergunta para mim, falando assim, se a Vale Mail é para todas as empresas, se tem algum tamanho específico, se empresas grandes, pequenas podem usar a ferramenta. Essa é uma particularidade da Vale Mail. Não existe limitação de tamanho de empresa, tá? Empresas pequenas, médias, grandes, tá? A gente mostrou aí na apresentação empresas grandes que utilizam, mas nós temos empresas pequenas também que utilizam, às vezes com uma marca, só um domínio e alguns usuários ali, a gente já consegue fazer a implementação e proteger ali a organização, tá? Obrigada. Uma nota interessante, eu vou abrir aqui para vocês. No próprio site da Vale Mail, tá? A Vale Mail disponibiliza de uma maneira gratuita e fácil de visualizar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Você consegue verificar o seu domínio, tá?
Então, dentro da... Vou abrir aqui o site da Vale Mail. Compartilhar minha tela aqui. Para você que está aí na apresentação e quer verificar aí o seu domínio, tá? A Vale Mail disponibiliza aqui, nós estamos no site da Vale Mail, valemei.com. Você vem aqui no check your domain, ele vai abrir essa outra aba, tá? E aqui você vai inserir o seu domínio, tá? Você insere o seu domínio aqui e imediatamente ele já vai gerar as informações aqui se o seu domínio está com DMARC, o SPF habilitado, tá? E a parte do BIM também. Ele vai te mostrar aqui na hora e você consegue até imprimir um relatóriozinho simples aí, mas consegue imprimir e demonstrar que seu ambiente está habilitado ou não, tá? A parte de DMARC. Então, é uma informação bem importante para os usuários, para os clientes, que conseguem verificar o domínio aí de forma bem fácil, tá? Vou passar aqui para demonstração da plataforma, tá? Então, aqui, um ambiente de demonstração, tá, pessoal? Mas a gente já tem inserido aqui muitas informações nesse ambiente de demonstração da plataforma. Então, aqui, ó, a e-demo, tá? Aqui eu estou filtrando aqui pelos últimos 30 dias, tá? Então, aqui, um overview geral aqui, onde a gente consegue verificar todos os e-mails, tá? Vocês podem observar aqui, vocês estão conseguindo visualizar aí ou precisa de um zoom maior? Eu estou conseguindo. Ok. Então, aqui tem os países, tá, pessoal, e a quantidade de e-mails, tá, enviados. Tem mais algumas informações aqui. Exemplo, os e-mails que entraram, tá, com DMARC Enforcement, quarentenados, com a quantidade e a porcentagem do total de e-mails, tá? A parte de rejeitados também, alguns que entraram aí que não, o DMARC não foi habilitado, tá? Uma porcentagem mínima, tá? A ferramenta procura forçar a entrada com DMARC, tá? Então, aqui 99,94% dos e-mails entrantes. Aqui a gente consegue ver também as origens dos top senders, tá? As informações aqui com os domínios, a quantidade, tá? E se ele passou pelo DMARC, tá? Se foi verificado. Aqui também a parte de domínios, o top send domínios, tá? Onde tem alguns domínios aqui que foram enviados a maior quantidade de e-mails, tá? Então, a ferramenta traz uma visibilidade muito boa. Essa outra aba aqui, então, são e-mails suspeitos, tá? Quantidade de e-mails suspeitos, origens, tá? Esses dias a gente emitiu um relatório para um cliente aqui do Brasil, ele estava recebendo diversos e-mails da Rússia, Ucrânia, China, em uma empresa que não tem nenhum acordo comercial, nenhum com esses países, né? Então, ali você já vê claramente que eram e-mails mal intencionados, né? Então, você passa a ter essa visibilidade, tá, na sua organização, da origem aqui, da georreferência de localização dos e-mails e a quantidade de e-mails. Aqui também os e-mails suspeitos aí, a quantitativa, que é o mesmo gráfico do anterior, tá? Que eu já havia mostrado, esse aqui de baixo. Esse aqui são os e-mails suspeitos e verificados. A outra aba aqui é a parte dos domínios, tá? Deixa eu só carregar aqui. Então, aqui você consegue verificar os domínios, né, se estão ativos, as horas de reporte, tá? Sendo que essa ferramenta ela consegue gerar diversos reportes, que é a próxima aba. Você consegue fazer diversos filtros aqui, ó, de DMARC, você faz filtro N, aí você coloca as informações no TXT, consegue verificar aqui o que foi bloqueado, o que não está configurado, o que não tem um enforcement, tá? Então, de uma maneira bem objetiva e tranquila, o cliente consegue fazer isso, verificar aqui o que foi quarentenado, rejeitado, tá? Nessas abas,
Então, o status também. Então, tem diversos filtros aqui que o cliente consegue fazer de uma forma muito fácil, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui um domínio, tá? Para vocês verificarem que o que está configurado. Então, esse aqui não tem, ele está rejeitado, o DMARC e o SPF daqui não está habilitado aqui, e algumas informações aqui de configuração, tá? E a configuração, tá? É fácil de ser feita, tá? De uma maneira bem clara. Aqui, eu abri aqui a autenticação report desse domínio só, tá? Então, vocês conseguem ver aqui a quantidade de informações de e-mails autenticados, e-mails que passaram, desse domínio em específico, tá? Então, consegue-se ter isso, consegue-se ver um gráfico aqui, tá? Aqui a data também, você consegue verificar uma data específica. Aqui o status de DMARC, o de SPF, o DKIM que está, o status está autenticado, né? E aqui a parte de e-mail aqui também consegue verificar. Deixa eu voltar aqui para a aba da lista de domínios. Vou abrir mais uma aba aqui de dashboard, tá? Então, aqui mais outras informações por gráfico, de e-mail, tá? Status também. Então, consegue se gerar aí relatórios. E quando a organização não tem um tipo de ferramenta desse, ela praticamente não tem a visibilidade, tá? O que ela pode verificar é no servidor próprio de e-mail dela lá, o e-mail que ela estiver utilizando, gera-se algumas informações, mas aqui de uma maneira muito mais clara e objetiva quando você tem uma ferramenta desse tipo, tá? De DMARC Enforcement. Então, você consegue verificar de uma maneira bem objetiva, tá? Aqui, conforme eu havia falado dos países, tá? Você consegue gerar aqui, então está dividido por país, a quantidade de e-mails, ela gera uma porcentagem, você consegue ter uma visualização, e aqui você faz um download também, tá? Do relatório que você quiser, CSV, tá? Então gera um relatório bem tranquilo e bem eficaz aí para a organização. Tem muito mais informações a ferramenta, tá, pessoal? A gente poderia ficar aqui mais tempo demonstrando a plataforma, até hoje a gente disponibiliza também um relatório, tá, para o cliente, desde que o cliente tenha essa disponibilidade e consiga fazer esse apontamento, a gente consegue gerar um relatório para o cliente para ter essas informações, tá? Então, quem tiver essa curiosidade, quiser conhecer mais também da ferramenta, hoje a gente tem especialistas nessa ferramenta, tá? Dentro da nossa empresa que conseguem aí, evoluir muito mais tecnicamente dentro dessa ferramenta, tá? Acho que é isso. Tem mais alguma dúvida, algum questionamento com a demonstração da plataforma? Elza e Jesus, né? Tem uma outra etapa aí da apresentação, né? Gostaria de agradecer a todos, tá? Pelo tempo aí, e por poder, quando a gente se reúne aí, creio que todo conhecimento é válido, né? Então, qualquer dúvida que tiverem, qualquer questionamento, estou à disposição também, tá, pessoal? Logo após eu deixar meus contatos aí, e podem procurar também até no login que foi feito, né? Pode nos procurar que a gente está à disposição aí para tirar. Às vezes surge alguma dúvida depois, algum questionamento, tá? Então a gente está à disposição.